Meus amados, vamos nesta manhã abrir no Evangelho de João, no capítulo 21. No próximo domingo à noite, se Deus quiser, vamos dar continuidade à exposição de Daniel, no capítulo 9. Mas agora pela manhã, vamos ao Evangelho de João, no capítulo 21. Dos versículos 15 ao 19. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 19. Acompanhe comigo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Vamos fechar os olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Senhor de toda a graça, de todo o poder, Deus majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estamos aqui, teus filhos e filhas, Pai, esperando em Ti, na Tua palavra, esperando ser consolados, confortados, mas também corrigidos, confrontados e transformados por Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. E sabemos muito bem que o Teu amor é a fonte, é a base de todas as bênçãos que recebemos. E a maior delas, a maior prova foi Teu Filho Jesus ter sido enviado em nosso lugar para morrer, pagar o preço que era nosso e nos novamente, Senhor, nos tornar filhos Teus. Nos tornar aquilo que deveríamos ser desde o início. Aquilo que foi perdido em Adão e Eva. Ele nos reconciliou com o Senhor. Ele nos trouxe a paz. Nos tornou filhos e filhas Teus. Senhor, e é em Ti, no Teu amor, na Tua graça, na Tua palavra, Senhor, que esperamos. Transformação à semelhança dEle, do Senhor Jesus. Abençoa-nos mais uma vez pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, se perguntássemos aqui, cada um de nós, quem nunca teve problema com perdão, fosse para pedir perdão ou até para receber o perdão? Quem aqui nunca teve ou não tem, de vez em quando, algum problema para ser resolvido? Algo que fica lá dentro do coração porque perdão não foi liberado ou porque perdão também não foi obtido ou conseguido ou recebido. Se nós observarmos a Bíblia como um todo, desde o começo, Deus nos mostra a importância do perdão. E Ele é a própria fonte e o maior padrão do perdão. Se nós formos observar livro por livro, vai nos mostrar pecadores e pecadoras
carentes do perdão e da graça de Deus. Desde o começo, desde os primeiros pais, desde Adão e Eva. Olha um pouquinho para Gênesis agora. Vamos lembrar dos nossos pais, os chamados patriarcas. Abraão, quantas vezes Abraão pecou? Abraão pecou e pecou fortemente, gravemente contra Sara, sua esposa. Sara ficou em perigo por causa de Abraão. Isaac, seu filho, seguindo o mesmo caminho, colocou Rebeca em perigo. Depois vamos ver os gêmeos, Jacó e Esaú. Quantos pecados de Jacó? Mas como é que Jacó é chamado depois por Deus? O anjo do Senhor, que ali cremos que é Cristo, uma cristofania, pergunta a ele teu nome. Como te chamas? Ele diz, me chamo Jacó. Ele diz, não. A partir de hoje, você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar Israel. Porque como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E o que significa Israel? Israel, está dizendo do hebraico, significa basicamente homem de Deus. Depois desse nome Israel, passou a ser o nome do povo, que é chamado pelo nome de Deus, do povo de Israel. E como esse foi o início, assim Deus quis iniciar o seu povo nessa terra, esse nome depois passa também a ser o nome, um dos nomes pelos quais a igreja também deve ser chamada e conhecida. Paulo coloca isso muito claramente. O Israel de Deus, o povo de Deus. Aqueles que vêm de todo povo, tribo, língua e nação. E uma das marcas desse povo deve ser o amor. O amor deve ser como um distintivo a ficar aqui em nosso peito. O amor de Deus. O amor sacrificial de Deus. Que de acordo com o texto é o chamado ágape, ou agapau. O amor incondicional de Deus, o amor sacrificial de Deus. Que teve sua maior expressão no seu Filho Jesus Cristo. Que veio e encarnou. Viveu uma vida de obediência, cumpriu todas as promessas das Escrituras. E se entregou no meu lugar e no teu lugar, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Toda a ira de Deus, reservada para aqueles que mereciam essa ira eternamente, foi colocada em Cristo naquele momento em que ele esteve na cruz. E ele foi levado à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou. Colocando a mim e a você diante de Deus agora, justificados, purificados, limpos, não mais culpa, não mais condenação, para aqueles que mereciam toda a ira de Deus eternamente. Esse texto é um dos textos mais marcantes em relação a isso, em relação a amor e perdão no Evangelho de João. Embora o Evangelho de João seja permeado por amor, pois João é conhecido como apóstolo do amor, aquele que anteriormente havia pedido junto com seu irmão, Senhor, vamos mandar, quer que a gente peça fogo do céu para destruir essa cidade? É transformado no decorrer de sua vida, num homem que aprendeu o que é amar, segundo o seu mestre. E no final do livro, da sua vida, já velhinho, ele escreve dizendo, filhinhos, totalmente diferente. Eu sei que você deve ter isso, eu já fiz aqui esse exercício, essa tarefa, Margarete sabe bem disso. João 3,16 diz o quê? Vocês podem me ajudar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem. Mas o que é que diz 1 de João 3,16? Você sabe igualmente? Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gravem isso como uma tarefa. É fácil associar. João 3,16, 1 de João 3,16. No primeiro, Cristo vem dar a sua vida, o amor de Deus, enviar seu Filho. Em 1 de João 3,16, ele diz que agora nós, esses objetos do seu amor, esses que foram agraciados por esse amor inefável e indescritível, agora devem dar a sua vida pelos seus irmãos. Observem comigo aqui, indo direto ao texto. Como falei de início, nós temos muitos problemas com o perdão. Todos nós. Eu sou o primeiro da fila. Nós temos muita dificuldade em perdoar
e às vezes também para receber o perdão. Temos dificuldade em perdoar por quê? Nosso orgulho é ferido facilmente. Quando nossa vontade é contrariada, nós inflamos, montamos a muralha e queremos derrubar. E não queremos talvez nem mais ver as pessoas que nos feriram, que nos contrariaram ou algo assim. E a dificuldade em receber o perdão é porque queremos ter algum mérito para receber aquele perdão. Queremos compensar de alguma forma. Queremos fazer algo para merecer o perdão, quando não merecemos. E é uma dificuldade muito grande para nós em ter relacionamento com o perdão em nossa vida diária. E isso parte desde a nossa vida pessoal, familiar, com os parentes, com os amigos chegados. Isso passa também para os ministérios e para a sociedade, que é talvez a área mais difícil. Mas vamos aqui então ao texto. Esse contexto aqui é o da ressurreição. Cristo já havia aparecido algumas vezes, apareceu para Maria Madalena, para outra Maria. Alguns discípulos também haviam aparecido, apareceu para eles num domingo, e exceto Tomé não estava com eles, mas depois, 8 dias depois, ele aparece, Tomé estava. Ele diz: Tomé, vem ver aqui, coloca a mão aqui do lado, vem ver as marcas. E ele diz: Tomé, seja crente, não incrédulo. E o Senhor então aqui mais uma vez aparece agora no mar de Tiberíades. Ele está com os discípulos, aparece aos discípulos. Pedro então sai para pescar e alguns vão com ele. Eles passaram toda a noite pescando, jogando as redes e nada vinha. E então o Senhor vem e diz: olha, já estava amanhecendo, ainda talvez aquele meio avermelhado ou amarelado, o sol chegando, a noite indo embora. E o Senhor diz: olha, joguem a rede daquele lado e vocês vão achar peixe. Eles disseram: olha, tudo bem, passamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua ordem, vamos jogar então essa rede. Eles jogaram e as redes vieram cheias de peixes, quase arrebentaram. E aí João talvez cutucou Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro e os outros ficavam ali. Pedro se cingiu e aí se joga ao mar. E quando eles pegam os peixes e vão trazendo para a beira do mar, para a beira da praia, o Senhor diz: e aí, tendes pão? Ele diz: tá bom. Então fez ali aquele peixe, talvez aquele peixe frito, com aquele pão, e tiveram um belo café da manhã com o mestre. Então é nesse momento que o Senhor vem e chama Pedro à parte para uma conversa. Uma conversa que ele precisava ter com Pedro. E aí então, veja comigo o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Nosso mestre, sempre sábio, sensível e amoroso, chama Pedro à parte para uma conversa. Ele não quis constranger Pedro diante dos outros, com perguntas que ele faria a Pedro, que seriam constrangedoras. Então, o Senhor o chama à parte. Nós sabemos bem o que está registrado no Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 16 e o 7º versículo. O anjo, quando fala às mulheres, diz: olha, vão e digam aos meus irmãos e a Pedro. Ele é específico em falar Pedro. E por quê? Pedro havia assumido uma postura de arrogância e soberba diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O Senhor disse: olha, Pedro, você vai me negar hoje à noite. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: Senhor, que é isso? De forma alguma. Eu nunca vou te negar. Qualquer um aqui pode te negar. Qualquer um desses. Tiago, João, Tomé, Judas, Iscariotes, o outro Judas. Todos aqui podem te negar. Mas eu, se for necessário, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Mas eu não vou negá-lo. E os outros, influenciados por Pedro, também naquele afã: é isso mesmo, Senhor. Nós também não vamos te negar. Ok. Mas aí, no Evangelho de Mateus, nós vemos que Pedro deixou suas emoções falarem. João também relata isso. Nós vemos que ali por 3 vezes ele negou dentro de escravos e de servas. Ele negou o que o conhecia. Chegou inclusive a praguejar
a dizer talvez palavrões, palavras torpes, para que ele dissesse, não, alguém que fala assim não pode ter nada com Jesus. Ele não fala desse jeito, ele não é desse jeito. Mas a maneira de Pedro falar o denunciava. Ele não pôde se esconder, por mais que ele quisesse. Ele não conseguiu. E aí o Senhor vem então e pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Sabemos bem aqui a diferença básica entre ágape ou agapau e filéu, que é o que é colocado aqui. O Senhor pergunta colocando o agapau, Pedro, do agapas mi, e aí, Senhor, eu filo si. Então, agapau é o amor divino. É o amor sacrificial de Deus que não espera nada em troca. Incondicional. É um amor gracioso. Não fizemos nada para merecê-lo, mas Deus nos dá esse amor, que é chamado de agapau no grego. Pedro responde com o filo, o filéu, que é gostar muito de ter consideração, ter respeito, admiração, mas não chega a ser esse amor sacrificial. E ele responde assim ao Senhor. E o Senhor diz, tá bom, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Uma coisa que precisamos ver aqui, e precisamos talvez deixar gravado no coração. O Senhor não nos abandona quando pecamos. Mesmo quando pecamos deliberadamente, o Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Ele não vira as costas. Ele não nos exclui. Embora Ele nos chame para junto, nos corrija, mas Ele não nos abandona. Ele não faz isso. Foi o que Ele fez com Pedro aqui. Pedro saiu desconcertado depois que negou, saiu chorando. Talvez não quis falar com ninguém, não quis ver ninguém por um tempo. Por isso, o anjo diz, olha, lá em Marcos 16:7, olha, vai, diz aos irmãos, seus irmãos e a Pedro, que ele vai encontrar-se com ele lá na frente na Galileia. O Senhor sabia o estado de Pedro, como é que ele estava. Pedro estava literalmente sentindo-se então agora um traidor, de fato. Talvez pensando, poxa, eu disse que estaria com ele. Eu disse que iria até a morte, se fosse o caso, e eu neguei. E o que foi que mais marcou Pedro? Após negar pela terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, ele olha para o mestre que estava olhando para ele. Pedro então sai, chorando, desesperado, e entra numa profunda e tremenda angústia. Pedro estava desolado, talvez se sentindo a pior pessoa desse mundo, e achou que talvez o Senhor nunca mais quisesse olhar para ele, ou falar com ele, ou dirigir uma palavra a ele. Talvez ele, todo desconfiado, recebe o convite após comer o pão e peixe e vai. Talvez meio cabisbaixo, o Senhor vem e pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me amas com amor sacrificial, amor incondicional, Pedro? Pedro, Senhor, eu te amo com o amor de um amigo. Eu tenho muito afeto pelo Senhor, eu tenho muita admiração, mas eu não amo ao Senhor com esse amor. Tu sabes que eu te amo assim, desse jeito, com um amor imperfeito. O Senhor não abandonou Pedro, o trouxe para junto para tratá-lo, para dizer, Pedro, você está perdoado. Pedro, você está perdoado. Eu já morri por você, Pedro. Eu já paguei o que tinha que ser pago. Pedro, você está perdoado. Você é meu. Você é meu discípulo. Você é meu amado também. Cristo não nos abandona, mesmo quando pecamos. Pedro é um exemplo claro aqui nesse texto. Segunda coisa, Cristo nos confronta com bondade. Ele confronta nossos pecados com bondade. Os evangelhos, na verdade, como um todo, mostram as declarações que Pedro fez. Mateus 26, dos versículos 69 em diante. Depois no Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 15 ao 18, depois de 25 ao 27. Eles mostram como Pedro negou que conhecia a Cristo diante de servos, diante de escravas. Nas duas primeiras vezes, o Senhor perguntou, Pedro, agapas-me?
Pedro responde, filosi. Tu sabes que eu filosi. Nas duas primeiras, Pedro foi confrontado com esse amor incondicional, porque era o que ele estava arrogando lá quando ele disse, Senhor, eu não vou te negar de jeito nenhum. Esses aqui podem te negar, mas eu não vou te negar. Ele foi ali arrogante, soberbo. Não, eu não vou negar nunca o mestre, Senhor. Não vou. Mas na terceira vez, ele ficou muito constrangido, porque o Senhor mudou na terceira vez a pergunta. Na terceira vez o Senhor pergunta, Pedro, tu filou-me? Como que perguntando, olha, você me ama mesmo assim? Com esse amor imperfeito? Você realmente tem muito afeto por mim, Pedro? Você gosta de mim? Você tem consideração por mim de fato? Pedro então foi constrangido, porque veio à tona, sem dúvida alguma, aquele momento para Pedro. Eu havia prometido aquilo, eu havia garantido aquilo, e quando chegou a hora H, ou na hora H, eu fraquejei, eu neguei, eu dei as costas ao mestre. E ele sabe muito bem disso. Ele sabia muito bem disso tudo, desde o início, desde o começo. Eu não confiei nas suas palavras, eu não acreditei e fiz isso. Quando o Senhor pergunta isso, terceira vez agora diferente, Pedro então faz a resposta agora de maneira diferente também. Pedro vai usar dois verbos que são interessantes, e a gente tem que colocar isso aqui. Ele coloca primeiro aqui o oida, eu digo oida, que é saber, ter compreensão, ter entendimento, percepção de algo conhecido. Você sabe, você está vendo ali, mas na outra parte, ele vai colocar o seguinte, começando com gnóstico, que aí é questão de conhecer. É um conhecimento profundo, íntimo, tal qual do especialista, que vai lá dentro e sonda, e vê tudo o que está lá dentro. Esse é um conhecimento que só Deus tem. Somente Ele tem. Veja o que ele responde aqui então, no versículo 17, a parte B. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes, ou seja, gnóstico, todas as coisas. Tu, oida, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, Senhor, tu conheces o meu interior. Tu conheces tudo o que se passa dentro de mim. O Senhor conhece cada palavra. Só que isso é em harmonia com Davi quando cantou. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não me chegou à boca. Senhor, tu já a conheces toda. Eu não posso me esconder do Senhor. Aonde quer que eu vá, eu não posso. Isso está em harmonia com o que Pedro responde aqui. Senhor, tu sabias que eu te trairia. O Senhor sabia quantas vezes. E o Senhor sabia que o galo cantaria. Senhor, tu conheces tudo. Tu és o onisciente. E aí depois vem o tu oidas. Tu sabes. Porque para o Senhor isso é conhecido. O Senhor sabe muito bem, está diante do Senhor muito claro. Tu sabes que eu te amo assim, de maneira imperfeita. E eu não tenho como me esconder isso do Senhor. É assim que ele responde, assim como ele coloca. Tu sabias que eu iria te trair, que eu iria te negar. Mas tu sabes que eu te amo mesmo de maneira imperfeita. Em terceiro, Cristo nos capacita a viver e morrer por Ele. Cristo nos capacita a viver e morrer por Ele. Ao final de cada resposta de Pedro, o Senhor dá a ele uma tarefa extremamente difícil. Mas ao mesmo tempo algo que ninguém daria a um traidor. Porque Cristo diz, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O amor restaurado de Pedro só poderia agora se concretizar numa coisa, em adoração, em serviço. E a adoração aqui, biblicamente falando, é toda uma vida devotada a servir aquele que o amou e por ele morreu e ressuscitou. A adoração consiste em viver, em procurar viver dessa maneira, por aquele que por nós morreu e ressuscitou. E Cristo então vem dar o encargo do pastoreio do seu rebanho, das suas ovelhas,
a Pedro, um traidor. Geralmente, quando falamos na questão de não crer, de ser incrédulo, nós falamos de Tomé. Mas se você observar em Mateus 28, ali versículos 15 e 16, quando o mestre estava se aproximando deles, alguns duvidaram. Não foi somente Tomé que duvidou, outros também duvidaram que era o Senhor Jesus. Você pode ler depois de Mateus 28. E aqui, por mais que Pedro seja o principal, ou pelo menos o apontado como aquele que traiu de fato, mais veementemente, os outros também negaram, se esconderam e fugiram. De maneira mais ampla, Pedro não foi o único traidor aqui. Os outros também foram. E Pedro aqui recebe esse encargo do mestre, cuidar das suas ovelhas. E ele falou sobre pastoreio aos discípulos, ele os ensinou. Você pode ver em João 10. Em suma, qual é o resumo da tarefa de um pastor? Segundo Cristo, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que conhece as ovelhas e também é conhecido pelas ovelhas. Basicamente, digamos assim, se resume nisto o pastoreio. Conhecer as ovelhas, ser conhecido por elas e dar a vida por elas. Foi o que Cristo ensinou, foi o que ele fez e foi o legado que ele deixou para os pastores do seu povo, do seu rebanho. Aqui nesses versículos 18 e 19, o Senhor deixa claro agora para Pedro de que maneira ele estava para morrer e glorificar a Deus. Ele receberia esse encargo de pastorear o rebanho, mas ele também ficou sabendo ali que ele morreria de uma maneira que ele não queria. Ele seria levado a contragosto para o lugar de sua morte. Então ele recebe aqui do Senhor uma promessa. Assim como o próprio Cristo foi até o fim pelos seus e os amou até o fim, foi à cruz por eles, seus discípulos também, à semelhança do Mestre, dariam a sua vida ao Senhor, para serem instrumentos do pastoreio do seu rebanho e para glorificarem também ao Senhor com as suas mortes. Tiago, irmão de João, foi preso junto com Pedro. Tiago foi decapitado, Pedro foi solto. Todos os outros foram mortos, foram martirizados. O único que não foi martirizado, que morreu em boa velhice, pelo menos o relato bíblico nos mostra isso, foi João. O único não martirizado. Os outros, todos eles o foram. E a história da igreja, a tradição da história, diz que Pedro foi conduzido por soldados para ser crucificado. E se diz que ele afirmou: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E eles então disseram: tudo bem, a gente vai dar um jeito nisso. E colocaram então Pedro de cabeça para baixo, crucificado, mas de cabeça para baixo. É essa a tradição da história da igreja, nos relatos sobre a morte, sobre o martírio de Pedro, que assim glorificou a Deus com a sua morte. Pastoreou o rebanho, cuidou do rebanho do Senhor. E a semelhança do mestre, ele lembrou aquilo que o mestre ensinou. Basta você ler as suas epístolas, primeira e segunda epístolas de Pedro, e você vai ver o ensino de um homem transformado por Deus, de um homem que entregou sua vida, dedicou sua vida a pastorear o rebanho, não para si mesmo, mas para o seu mestre e Senhor. Inclusive, no começo da sua epístola, vai dizendo: olha, embora nós passemos agora por muito sofrimento, mas nós vamos obter, no final, sim, o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Olha, não deem o mal com o mal, não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, se vocês são perseguidos, não façam o mesmo, não maldigam. Se receberem maus tratos, ofensas, não façam isso. Se entreguem àquele que julga retamente. Se você quer ver as exposições sobre isso, entre lá no site, você vai ver as exposições que o pastor Lutero tem feito sobre a epístola de Pedro, a primeira. Pedro pastoreou o rebanho no poder do Espírito para a glória do seu Mestre e Senhor. Em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver que aquele que negou diante de escravos, de servos, estava agora sem mais nenhum temor,
e diante de autoridades romanas, autoridades do povo, autoridades religiosas, afirmou que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que Deus o fez assim, e que vós o matastes por mãos de iníquos, crucificando-o por mãos de iníquos. No capítulo seguinte, ele faz um sermão semelhante a este, afirmando a Cristo como o único que tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Um Pedro transformado. Agora sem mais nenhum temor pelos homens, a não ser temor por Deus. E aqui quero trazer algumas aplicações para nós. Eu quero convidar você a olhar para a tua vida agora. Vamos olhar nós para a nossa vida. Olha para a tua semana. Olha para os teus projetos de vida. Olha para tudo que tu tens feito. Coloca aí agora em mente o que é que permeia os teus pensamentos. Como é que você reage nas situações adversas? Como é que você trata as pessoas na família, na parentela, no trabalho, seja você chefe ou funcionário? Como é que você reage em situações em que você é ofendido ou ofendida? Quando você é traído ou traída, como é que você reage? O que é que você diz e faz? A pergunta que Cristo fez a Pedro, ela vem para mim e para você também agora. Se ele estivesse aqui agora, diante de você, só você e Cristo, perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Fazendo o que você tem feito, os sonhos que você tem sonhado, aquilo que tem te motivado a viver, aquilo que te faz acordar de manhã, como você vive, prova que você me ama. Você me ama tratando a esposa desse jeito? Você me ama tratando o marido desse jeito? Você me ama tratando papai e mamãe desse jeito? Você me ama tratando os filhos desse jeito? Tratando os irmãos dessa maneira? Você me ama tratando os parentes dessa maneira? Os amigos também tratando dessa maneira, é assim que você me ama? A maneira como você estuda, trabalha, é assim que você prova que me ama. Quem de nós, irmãos, não tem demandas nessa área do perdão e do amor? Quantos de nós aqui talvez não tenham ainda mágoas hoje que não tiveram coragem para resolver? Porque não tiveram coragem para chamar para uma conversa verdadeira, franca, transformadora, libertadora, curadora. Nós teremos a ceia do Senhor hoje à noite. Como é que você vai vir para participar dela? Lembre do que Paulo escreveu, usado pelo Espírito Santo, para a igreja de Corinto, no capítulo 11. Por esta causa, há entre vós muitos doentes, e não poucos que já dormem. Por causa de quê? Por causa de pecado não confessado. Por causa de coisas não resolvidas. É claro que ela vai para muitas áreas, para muitas maneiras que se abrange o pecado. Mas eu quero falar especificamente aqui para relacionamentos. Quem é que você precisa perdoar? Ou a quem você precisa pedir perdão? Primeiro sempre será ao Senhor. Mas depois, talvez haja pessoas a quem precisamos pedir perdão. Ou liberar o perdão. Olha, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, espere que ele ligue para você e marque. Não é isso que a Bíblia diz? Se souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu a ele. Procura. A iniciativa é minha, se for o caso, é tua, se for o caso. Procurar para resolver. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não deixe o sol se pôr sobre essa demanda. Vai e resolve.
Eu quero concluir trazendo o texto que Paulo também escreve aos Colossenses. Terceiro capítulo, versículos 12 ao 17. Se você quiser abrir para conferir, você pode fazê-lo. Que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. Nós fomos chamados à paz. Ele vai colocar isso no versículo 15. No 16 ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria que vem dessa palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, procurando os interesses do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, e dando por ele graças a Deus Pai. A quem você precisa procurar hoje? A quem? Pastores terão demandas com ovelhas. Ovelhas terão demandas com pastores, com presbíteros. No ministério teremos nossos problemas. O que é que vamos fazer? Virar as costas para o irmão, para a irmã, para os irmãos? Vamos tratá-los com indiferença, com aspereza? Foi isso que aprendemos de Cristo? Vamos fazer greve de conversa com a esposa, ou com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe? Que tipo de reação tem sido a nossa? Cristo chamou Pedro, o perdoou, o restaurou, entregou a ele as suas ovelhas preciosas, pelas quais ele morreu. E eu e você, o que faremos hoje com as demandas que vêm sobre nós? Cristo nos dá exemplo para seguirmos os seus passos. O próprio Pedro coloca isso na sua epístola. Paulo diz que devemos perdoar assim como fomos perdoados por Deus. E o que temos feito nós? Como temos perdoado e recebido perdão? Não há outra maneira. Precisamos de conversas restauradoras, transformadoras. Precisamos buscar graça e poder em Cristo, porque é Ele que nos capacita a amar e a perdoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que seja essa a nossa disposição de coração. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos transforme o coração e nos incline a essas coisas fortemente, para o seu louvor, para a sua glória e para o nosso bem. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, amoroso, gracioso, misericordioso, nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez para Te pedir perdão, porque temos pecado. Tua palavra é muito clara através do Teu Filho João, nas suas epístolas, na primeira, dizendo que aquele que disser que não tem cometido pecado, falo mentiroso, e a verdade não está em nós. Senhor, perdoa-nos e tem misericórdia. Senhor, faz-nos atentar para os pecados que temos cometido contra Ti, contra os nossos irmãos, contra os nossos amados, em casa, na parentela, no trabalho, na escola, na universidade, na igreja. Senhor, transforma os nossos corações.
Que este amor que vem de Ti, que foi derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, produza fruto, glorifique o Teu nome e traga cura para o nosso interior, para a família, para os nossos irmãos. Senhor, atua poderosamente em nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Que Teu amor seja o nosso distintivo. Seja uma marca profunda em cada um de nós. Que sejamos conhecidos como Teus discípulos por causa do amor. Porque esta é a promessa que o Senhor fez. Quando vocês se amarem verdadeiramente uns aos outros, o mundo crerá que vocês são meus discípulos e que eu fui enviado. Que aconteça isso conosco, Pai. Para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, queridos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, maravilhoso e verdadeiro Pai, a comunhão, o poder e as incomparáveis consolações do Espírito Santo e um genuíno avivamento que vem somente dele, seja sobre nós e sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e até o dia que ele vai voltar a nos buscar e tomar para si. Amém.